A despesa pública e a dívida pública estão no centro da atividade financeira estatal. Depois que o Estado arrecada receitas, ele precisa utilizar esses recursos para manter serviços públicos, executar políticas governamentais e cumprir suas funções constitucionais. Em muitos casos, porém, o ente público também recorre ao endividamento para financiar determinadas atividades. Nesse vídeo eu vou explicar a classificação das despesas públicas, os restos a pagar, as operações de crédito, a regra de ouro e os títulos públicos, mostrando como esses elementos se conectam dentro das finanças estatais. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito alcançar 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a chegar nessa meta. Vamos lá! A despesa pública corresponde ao conjunto de gastos realizados pelo Estado para manutenção da administração pública e execução das políticas governamentais. Praticamente toda atuação estatal depende da realização de despesas. Pagamento de servidores, manutenção de hospitais, investimentos em infraestrutura, aquisição de medicamentos, construção de escolas e funcionamento dos órgãos públicos são exemplos de despesas estatais. A despesa pública não representa uma simples saída de dinheiro dos cofres públicos. Ela está submetida a planejamento, autorização orçamentária e regras legais específicas. O administrador público não pode gastar livremente, como ocorre na esfera privada. As despesas públicas precisam observar legalidade, previsão orçamentária e responsabilidade fiscal. Outro ponto importante é perceber que as despesas públicas possuem enorme impacto social e econômico. A forma como o Estado distribui seus gastos influencia diretamente os serviços públicos disponíveis à população e o funcionamento da economia. Por exemplo, investimentos públicos em infraestrutura podem estimular a atividade econômica e a geração de empregos. Já cortes excessivos em determinadas áreas podem comprometer a prestação de serviços essenciais. Outro aspecto importante é a classificação das despesas públicas. As classificações ajudam a organizar, controlar e compreender melhor os gastos estatais. Uma das classificações mais importantes divide as despesas em correntes e de capital. As despesas correntes correspondem aos gastos destinados à manutenção regular das atividades estatais. Elas normalmente não geram a aquisição duradoura de patrimônio público. Pagamento de servidores, contas de energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e manutenção administrativa são exemplos típicos de despesas correntes. Imagine uma escola pública que precise comprar materiais de limpeza, pagar funcionários e manter suas atividades diárias. Esses gastos normalmente possuem natureza corrente. Já as despesas de capital possuem finalidade diferente. Elas normalmente estão relacionadas à formação ou aquisição de bens duradouros, investimentos ou amortização de dívidas, construção de hospitais, aquisição de equipamentos permanentes e realização de obras públicas são exemplos comuns de despesas de capital. Quando o Estado constrói uma rodovia ou amplia uma universidade pública, normalmente está realizando despesa de capital. Outra classificação importante divide as despesas em ordinárias e extraordinárias. As despesas ordinárias são aquelas previsíveis e regulares dentro da atuação estatal. Já as despesas extraordinárias decorrem de situações excepcionais e imprevisíveis. Imagine um grande desastre natural que exija mobilização urgente de recursos públicos para atendimento da população atingida. Os gastos correspondentes normalmente terão caráter extraordinário. Também existe classificação quanto à obrigatoriedade. Algumas despesas possuem natureza obrigatória. Isso significa que o Estado possui o dever jurídico de realizá-las, conforme as regras aplicáveis. Pagamento de servidores, benefícios previdenciários e determinadas transferências constitucionais são exemplos. Já outras despesas possuem caráter mais discricionário. Nessas situações, o gestor público possui maior margem de escolha quanto à conveniência e oportunidade administrativa.
dentro dos limites legais e orçamentários. Outro aspecto importante é perceber que a despesa pública passa por etapas específicas durante a sua execução. Embora o aprofundamento técnico dessas fases possa variar, normalmente destacam-se empenho, liquidação e pagamento. O empenho corresponde à reserva formal de recursos para determinada despesa. A liquidação envolve a verificação do direito do credor e a confirmação da realização da obrigação correspondente. Já o pagamento representa a entrega efetiva dos recursos financeiros. Imagine um contrato administrativo para o fornecimento de medicamentos a um hospital público. Primeiro ocorre a reserva orçamentária da despesa. Depois verifica-se se os produtos foram efetivamente entregues conforme o contratado. Por fim, realiza-se o pagamento correspondente. Outro tema importante são os restos a pagar. Os restos a pagar correspondem às despesas empenhadas, mas não pagas até o encerramento do exercício financeiro. Em outras palavras, o Estado reconheceu formalmente determinada obrigação financeira, mas o pagamento ainda não ocorreu dentro daquele exercício. Os restos a pagar podem ser classificados em processados e não processados. Os processados correspondem às despesas já liquidadas, ou seja, aquelas em que o credor já cumpriu a sua obrigação e o pagamento apenas ainda não foi realizado. Imagine uma empresa que já entregou os equipamentos ao poder público, teve a despesa devidamente liquidada, mas ainda aguarda o pagamento correspondente. Nesse caso, haverá resto a pagar processado. Já os restos a pagar não processados envolvem despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas. Nessas situações, a obrigação correspondente ainda não foi completamente verificada pela administração pública. Os restos a pagar possuem grande importância prática na administração financeira estatal. Eles permitem continuidade de determinadas obrigações financeiras, mesmo após o encerramento do exercício orçamentário correspondente. Contudo, o excesso de restos a pagar pode gerar problemas financeiros relevantes. Imagine um ente público que acumule uma enorme quantidade de despesas empenhadas sem capacidade financeira adequada para o pagamento posterior. Isso pode comprometer o equilíbrio fiscal e dificultar a execução das políticas públicas futuras. Por isso, o ordenamento jurídico busca controlar adequadamente a inscrição de restos a pagar. Outro tema extremamente importante é a dívida pública. A dívida pública corresponde ao conjunto de obrigações financeiras assumidas pelo Estado em razão de empréstimos, financiamentos e outras operações de crédito. Em muitos casos, o Estado necessita recorrer ao endividamento para financiar investimentos, enfrentar crises econômicas ou suprir insuficiências temporárias de recursos. O endividamento público não é necessariamente algo negativo. Em determinadas situações, ele pode ser um instrumento importante de política econômica e desenvolvimento estatal. Imagine um grande investimento em infraestrutura capaz de gerar benefícios econômicos duradouros. O Estado pode recorrer ao crédito para financiar esse projeto ao longo do tempo. Contudo, o endividamento excessivo ou descontrolado pode gerar graves problemas financeiros. Por isso, o ordenamento jurídico estabelece limites e mecanismos de controle relacionados à dívida pública. Outro ponto importante são as operações de crédito. As operações de crédito correspondem aos compromissos financeiros assumidos pelo Estado mediante obtenção de recursos de terceiros. Em termos simples, representam formas pelas quais o ente público toma dinheiro emprestado ou assume obrigações financeiras futuras. Empréstimos bancários, financiamentos e emissão de títulos públicos são exemplos de operações de crédito. As operações de crédito permitem a obtenção imediata de recursos financeiros, mas também geram obrigações futuras de pagamento. Por isso, a sua utilização exige planejamento e responsabilidade fiscal. Imagine um município que contraia sucessivos empréstimos sem capacidade futura de pagamento. Em determinado momento, a situação financeira poderá tornar-se insustentável. Outro aspecto importante é que as operações de crédito estão sujeitas a limites constitucionais e legais.
A ideia é evitar o crescimento excessivo da dívida pública e proteger o equilíbrio financeiro estatal. Dentro desse contexto surge a chamada regra de ouro. A regra de ouro é uma importante limitação constitucional relacionada ao endividamento público. Ela proíbe, em linhas gerais, a realização de operações de crédito em montante superior às despesas de capital. A lógica dessa regra é relativamente simples. O Estado não deve se endividar para financiar despesas correntes ordinárias de manutenção administrativa. O endividamento deve estar prioritariamente associado a investimentos e despesas de capital capazes de gerar benefícios mais duradouros. Imagine uma família que faça empréstimos constantes apenas para pagar despesas rotineiras básicas, sem qualquer perspectiva de melhoria financeira futura. Com o tempo, a situação tende a se tornar insustentável. A regra de ouro busca evitar situação semelhante nas finanças públicas. Ela procura impedir que o Estado utilize o endividamento excessivo para custear o funcionamento ordinário da máquina administrativa. Contudo, a própria Constituição admite flexibilização da regra em determinadas hipóteses, mediante autorização legislativa específica. Isso demonstra que o sistema busca equilibrar responsabilidade fiscal com necessidade de adaptação a situações excepcionais. Outro tema extremamente relevante são os títulos públicos. Os títulos públicos representam instrumentos financeiros emitidos pelo Estado para a captação de recursos. Quando investidores adquirem títulos públicos, na prática estão emprestando recursos ao poder público em troca de remuneração futura. Os títulos públicos possuem grande importância dentro do financiamento estatal. Eles permitem a obtenção de recursos financeiros no mercado sem necessidade de empréstimos bancários tradicionais. Além disso, os títulos públicos também exercem papel importante na política econômica e monetária. Existem diferentes modalidades de títulos públicos, com prazos e formas de remuneração variadas. Alguns possuem rendimento pré-fixado, outros acompanham índices econômicos específicos, como inflação ou taxa de juros. Imagine uma pessoa que aplique recursos em títulos públicos federais por meio de uma plataforma financeira. Na prática, ela estará financiando parcialmente as atividades estatais em troca de um retorno financeiro futuro. Outro ponto importante é que os títulos públicos também influenciam o funcionamento do mercado financeiro e da economia nacional. Por isso, a sua emissão e a administração exigem forte coordenação financeira estatal. Também é importante perceber que despesa pública e dívida pública estão profundamente conectadas. Quando as despesas superam significativamente a capacidade arrecadatória estatal, frequentemente aumenta a necessidade de operações de crédito e endividamento. Ao mesmo tempo, o crescimento excessivo da dívida pode ampliar despesas futuras relacionadas ao pagamento de juros e amortizações. Por isso, o equilíbrio fiscal possui enorme relevância dentro da administração financeira pública. Outro aspecto importante é que as despesas públicas precisam buscar eficiência e racionalidade administrativa. O simples aumento de gastos não garante automaticamente melhoria dos serviços públicos. A boa gestão financeira exige planejamento, controle e adequada utilização dos recursos disponíveis. Também existem debates importantes sobre o papel do endividamento estatal. Alguns defendem maior rigor fiscal e limitação do crescimento da dívida pública. Outros sustentam que determinados investimentos públicos justificam a ampliação temporária do endividamento, especialmente em períodos de crise econômica ou necessidade de desenvolvimento estrutural. Essas discussões aparecem constantemente nos debates econômicos e políticos contemporâneos. Outro ponto relevante é que as despesas públicas refletem diretamente as prioridades governamentais. A distribuição dos gastos demonstra quais áreas recebem maior atenção estatal. Por isso, a análise das despesas públicas permite compreender boa parte das escolhas políticas e administrativas realizadas pelo governo. Ao entender a dinâmica das despesas públicas e da dívida pública, você passa a enxergar de forma mais clara como o Estado utiliza os recursos arrecadados e como administra suas obrigações financeiras ao longo do tempo. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase: "Conhecer o direito muda vidas". Conhecer o direito muda vidas. Eu quero aproveitar esses últimos minutos para conversar diretamente com você.
Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente deseja crescer, aprender e construir um futuro melhor. A maioria das pessoas fala sobre seus objetivos, mas poucas pessoas reservam um tempo para estudar, para aprender, para crescer de verdade. Você está aqui agora investindo seu tempo para fazer algo de construtivo. Isso já diz muito sobre quem você é. Talvez você esteja começando agora, talvez você já tenha tentado estudar para concursos públicos antes, talvez você já tenha passado por momentos em que você sentiu que estava avançando devagar demais, e talvez até já tenha pensado que algumas pessoas parecem aprender mais rápido do que você. Mas a verdade é que a aprovação em concurso não é uma competição para descobrir quem nasceu mais inteligente. Na maioria das vezes, os resultados aparecem para quem consegue continuar estudando. Quando a empolgação inicial passa, os resultados aparecem para quem escolhe seguir em frente, mesmo nos dias difíceis. Por isso eu quero te pedir uma coisa: continue, mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que hoje você consiga estudar apenas alguns minutos, continue. E se esse conteúdo está te ajudando, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Você pode ajudar alguém que está perdido, sem direção ou sem saber por onde começar. E falando em começar, eu quero te apresentar aqui o meu novo material que eu preparei justamente para ajudar quem está nessa situação. Ao longo de mais de 10 anos ensinando o direito aqui no YouTube, eu já publiquei mais de 1000 vídeos gratuitos. E somando todas essas aulas, já são mais de 50 milhões de visualizações. E nesse período todo, eu percebi que muitos estudantes enfrentam exatamente o mesmo problema. Eles querem estudar para concursos, mas não conseguem entender muito bem as matérias jurídicas. Muitos nunca tinham estudado direito antes. E outros até já tinham tentado, mas sentiam que tudo parecia complicado demais. E foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos, que é o meu novo material. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O objetivo não foi criar um material enorme para impressionar só pelo tamanho. Não, o objetivo foi criar um material útil para quem precisa construir uma base. Eu escrevi tudo utilizando uma linguagem simples, leve e fácil de acompanhar. Ao longo dos capítulos você encontra diversos exemplos que ajudam a compreender situações que costumam gerar dúvidas nos estudos. Esse material foi criado para quem está começando do zero e também foi criado para quem já está estudando, mas ainda sente dificuldade em entender os conceitos jurídicos. Quando a base fica mais forte, todo o restante começa a fazer mais sentido. As aulas, as apostilas, as questões e até a leitura das leis passam a ficar mais fáceis. Além desses 7 e-books, você também recebe um bônus, que é o curso Aprovação Acelerada. Nesse bônus eu compartilho 7 aulas com os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para evoluir mais rápido. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver a mentalidade de quem realmente passa e quais técnicas ajudam a aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para complementar o aprendizado dos e-books e ajudar você a aproveitar melhor o seu tempo de estudo. Então, no Direito Básico para Concursos, você tem 7 e-books com as 15 matérias mais importantes para os concursos públicos e 7 aulas de como aprender a estudar melhor. E a compra possui garantia de 7 dias. Você pode acessar, você pode ler todos os materiais, você pode ler os 7 e-books e decidir se esse material é para você ou não. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo aqui. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. O mais importante é que você continue estudando. Se o Direito Básico para Concursos fizer sentido para você, ótimo.
Na minha opinião, ele é a forma mais rápida de construir uma base para concursos. Mas ele não é o único caminho. Você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos que eu publico aqui no canal. Existem centenas de vídeos disponíveis e diversas playlists organizadas por tema aqui no meu canal do YouTube. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que sejam poucos minutos, todos os dias, em pouco tempo você vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. O importante é não ficar parado. O importante é criar o hábito de aprender um pouco todos os dias. Muitas pessoas subestimam o poder da constância, mas é justamente a constância que transforma resultados. Então escolha um caminho e siga em frente. Estude através dos e-books, estude através dos vídeos gratuitos aqui do canal, ou combine as duas estratégias. O importante é continuar avançando. Eu acredito que você é capaz de chegar mais longe do que você imagina. E se você chegou até esse momento do vídeo, existe uma boa chance de que você seja uma pessoa determinada. Mesmo que às vezes você não reconheça isso em si mesmo, continue acreditando no seu potencial, continue investindo no seu futuro, continue dando um passo de cada vez. Agora eu quero te convidar para assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo para assistir hoje. Esse próximo passo pode ser exatamente o conteúdo que estava faltando para você compreender melhor um assunto importante. Aproveite essa oportunidade e continue aprendendo. Até!